nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir. Jesus me ama. Hoje nós temos a alegria de ter aqui nessa noite aqui. Hoje temos, além de mim, mais 2 pastores pelo menos aqui. Então, por falta de pastor, não é que vai deixar de ter mensagem, não. O pastor Alex, estávamos preocupados ali perto do horário e eu falei, pastor Alves, olha, prepara porque hoje você vai pregar. O Espírito Santo vai ser DDD com você. Então ele já, se fosse uma igreja pentecostal, seria mais fácil, né, Alves? Já o Senhor revela na hora, mas a gente tem que estudar, demora, não é assim não. Às vezes a Samara fala para mim, pai, mas vai ter o estudo, ela fala, não precisa, você já sabe. Eu falei, é sim, é só abrir, né, Alex? Abrir, o texto já sai prontinho, tudo mais simples, né? Eu quero convidar aqui o pastor Alex, por favor, venha à frente. Pastor Alex, pastor Alves no final também eu reconheço ele aqui, já mencionei ele, a sua esposa aqui, sua família, sua filha. Pastor Alex, querido irmão em Cristo, de pronto digo para vocês que quando na época do seminário, quando lá eu voltei pela segunda vez, em 2003, nós morávamos no mesmo prédio. Então eu morava na cobertura, juntamente com o Alves morava na cobertura da esquerda, eu era da direita, então vocês já viram. E o Alex morava embaixo, no piso intermediário ainda tinha mais um piso lá. E nós tivemos bons anos ali no seminário, bons anos de estudo, partilhamos muitos momentos, muitas alegrias, desafios. E me lembro que no último ano do seminário, nós tínhamos no seminário algo chamado concílio, né, simulado de concílio para a ordenação pastoral. E os alunos se reuniam, cerca de 100 ou até 200 alunos iam comportar na sala de estudo. E nós íamos para lá e, na época, o professor Marcos Granconato não sabia que um dia viria trabalhar com ele. Ele ficava como presidente da mesa, 2 alunos vinham e uma série de perguntas eram feitas, 5 perguntas. E tinha uma lista lá com 200 perguntas, ele podia perguntar o que quisesse para você da Bíblia e você tinha que responder tendo só a Bíblia ali abrindo e falando. E eu e Alex começamos a estudar. Não foi na mesma época que você, né, Alves? Não? Então eu e o pastor Alex começamos a estudar. E aí o pastor Alex é mais estudioso que eu, ele sabia muito. Então ficávamos ali, ó, perguntando, respondendo as listas e mais listas. Quando um errava, e eu disse para ele, vamos para aquela primeira semana. E quem entrava na sala de estudo, o pastor Marcos Granconato perguntava, há algum voluntário? E óbvio que ninguém queria se voluntariar. Eu disse para ele, vamos estudar e vamos ser voluntários. Assim que ele perguntar, a gente levanta. Porque se não tem voluntários, ele pegava a lista de chamados dos alunos e falava quem vai ser o algoz. E ele falava para uma menina, fala um número. A pessoa falava 13. A pessoa vinha, chamava, ali era você. E eu não queria, e ele também não. Então fomos para a aula, chegamos lá, umas 150 pessoas na sala de estudo, e aí então foi perguntado, tem algum voluntário? E eu falei, eu. A pessoa, eu fui o primeiro e ele foi o segundo. E aí nós passamos o resto das outras tranquilo, o pessoal desesperado, eu falei, não, já resolvemos nossa questão, respondemos. Então veio uma história muito longa. O pastor Alex depois se formou e entendeu desde o seminário que o chamado dele era para a área de missões. Então eu fui pastorear, o pastor Alves foi pastorear, ambos nos envolvemos mais em lecionar e o pastor Alex também foi pastorear, só que ele foi para o Amazonas. E ele desde então se dedicou a quantos anos lá? Desde 2000? Desde 2006. Então você já tem uma ideia. Quando foi para lá só tinha a Gabi? Só tinha... A Gabi é próxima da Samara de idade? Ela tem 18. Então, 2 anos diferentes. A Amanda, que é próxima. Então, todo mundo ali tinha filhos muito próximos. Então, pastor Alex
ele vai apresentar sua esposa, foram então para o Amazonas com uma criança pequenininha. E ele vai contar um pouco da história do ministério dele para vocês, vai partilhar um pouquinho dos desafios, e de modo que muitas pessoas perguntam, como é que eu posso me envolver em missões? Muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, e hoje você tem a oportunidade de ouvir direto de um missionário que veio do campo, ficou e agora vai voltar de novo para o campo missionário e vai contar para vocês um pouquinho do que acontece lá. Pastor Alex, deixa eu orar por você, Deus te abençoe e guarde, você apresenta a sua família, por favor, depois que eu orar. Pai, nós queremos ouvir a sua voz, queremos que tome nas suas mãos o pastor Alex e com toda a ousadia, com toda a graça, ele possa compartilhar aquilo que o Senhor colocou no seu coração e nos desafia como igreja a um envolvimento maior com a obra missionária. Que nós não sejamos apenas um povo de ouvir falar sobre missões, mas que haja envolvimento prático da nossa vida. Fala conosco, estamos prontos a te ouvir. Abençoa o teu servo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Aqui, só apertar aqui é a luz, essa do meio, e essa daqui passa para baixo. Só apertar que ele vai mudando lá. Ok? Voltar ali. É só você apontar para frente. Deus abençoe. Aí você regula a altura para você, como você quiser. Ok. Muito bem, irmãos. Realmente, tempos bons de pedras vivas, né? Amizades que foram formadas ali, que permanece até hoje forte, né? Agradecemos ao Senhor por tudo isso. E essas amizades foram importantes para aquele tempo. E eu sempre compartilho com Beth. Hoje, o nosso sustento, quase que na sua totalidade, é formada pela essa parceria, essa amizade, irmãos que conviveram daquela época, e como o pastor falou, a gente já compartilhava isso, né? Porque nós tivemos uma história no Palavra da Vida lá no Pará, a Beth foi em 97, eu em 98, sou de lá mesmo, ela foi daqui de São Paulo. Quando ela enxergou o Moreno, ela quis fazer os 4 anos, né? Mas ela foi para lá, nos encontramos, casamos e participamos desde o início da Missão Seara, que vocês vão ver aqui, que é o lugar onde trabalhamos lá. Então, nós estamos desde o início, mais ou menos 99, quando surgiu a Missão Seara, nós estamos participando da criação e fomos para lá, como foi falado, em 2006. E estamos desde 2006 trabalhando ali na região. Mas rapidamente eu quero, antes de começar a falar, apresentar aqui a minha equipe. A Beth está aqui, a Isabela, pode ficar em pé, Isabela. Oi? É índio, né, cara? O índio fica com medo. E a Anabela, que é a caçula, né? A Gabi não veio, a Gabriela, ela esteve aqui conosco em fevereiro, mas retornou, ela começou a fazer o Projeto Marcos lá no Pará, ano passado, e resolveu dar continuidade, ela vai fazer o curso completo. Então, dia 18, 19, na verdade, de fevereiro, ela teve que voltar, tivemos que separar, colocar ela no avião, né? Aquela coisa triste, dolorosa, uma criança ainda com 18 anos viajando sozinha no avião. Não foi fácil. Mas ela está lá, está muito bem e dando continuidade no seu estudo. Depois a Beth ela vai falar um pouco, mas eu quero adiantar aqui para que os irmãos possam entender aí do trabalho e do ministério onde nós estamos. Trabalhamos com a Missão Seara, tá bom? Não é a seara aí dos frangos e das outras coisas aí, tá bom? Dos empanados, mas é serviço, você vê aqui, né? Serviço de evangelismo e assistência aos ribeirinhos da Amazônia. É uma missão que trabalha com moradores dos rios, à beira dos rios, às margens dos rios, ali na Amazônia. Já está, como eu falei, desde 2000, a missão surgiu a ideia e a partir de 2004, quando vim ainda para São Paulo, que eu encontrei a turma, a missão já estava se organizando lá
para começar a atuar. Em 2006 nós retornamos para lá, para o Amazonas. E desde então nós estamos lá. Alguns devem lembrar que ano de 2019 nós estivemos por aqui rapidamente. Nós estávamos num breve período ali em que nós nos ausentamos ali da Vila Abacaxi, onde estávamos, e fomos para o Instituto Missionário Palavra da Vida no Pará. Então ficamos de 2019 até final do ano passado lá. Foi um tempo ali de 2 anos e meio, um tempo para a família, um tempo aí para divulgar o trabalho, nós temos aqui alguns que já vão para lá, e um tempo também para a Gabi começar a sua preparação para o ministério, a sua formação. Essa é a Gabi, e ela está dando continuidade nos seus estudos ali, tá bom? Então, isso, rapidamente ali, esses 3 anos, foi basicamente para isso. Foi um tempo muito bom de divulgação. Nós estávamos com uma lacuna grande, ausência, por que não ia missionários, alunos formados do Palavra da Vida já há algum tempo? Eram poucos, a missão cresceu, louvado seja o Senhor, mas com missionários nativos, né? Que nós treinamos, seminário flutuante, o Pregue a Palavra, que foi lá, tudinho, mas estava faltando ir aluno do Palavra da Vida. Então, foi bom esses 3 anos, para ajudar a tirar o medo, o pessoal perceber aí que não é perigoso, que é possível estar ali. Nesses quase 16 anos aí, de trabalho da missão ali, alguns frutos nós temos visto ali, o Senhor tem abençoado. Aí você está vendo, tanto Abacaxi como Terra Vermelha. Terra Vermelha é uma reserva indígena dos índios Mundurucus. Quando saímos do Palavra da Vida, nós fomos para lá. E aí tem uma história, depois a gente pode sentar e conversar. Era reserva indígena, na primeira semana nós fomos expulsos, e depois tivemos que conversar, retornamos, ficamos 3 anos ali, o suficiente. Não foram 3 anos fáceis, mas foi o tempo suficiente para que a igreja pudesse continuar. E a Vila Abacaxi, que nós ficamos por quase 11 anos. Igrejas fortes, igrejas que estão plantadas, responsáveis, reprodutoras, tá? Você viu aí Ituense, aqui nós temos Tumbira, são algumas igrejas já plantadas, Lago Grande, algumas igrejas com liderança local, que já estão atuando, e Filadélfia. Outros trabalhos fortes tem ali, mas esses são os principais. São resultado desses quase 16 anos de atuação, de toda a equipe missionária da Seara trabalhando ali. Então, você pode, junto conosco, louvar a Deus, porque já temos igrejas plantadas, tem trabalhos que estão sendo realizados ali e muitas outras atividades. Aqui você está vendo, aqui, ó, você vai ver depois o nome dos rios. Abacaxi fica bem aqui nessa ponta, e esse é o Mari-Mari, tá? É a reserva indígena. São aproximadamente aí 130 comunidades que nós atuamos, e rapidamente aí algumas atividades que acontecem durante esse período. O que a gente faz para alcançar assistência médica, acampamentos, né? Levamos turmas, pessoas que vão de fora para lá e passam 1 semana, 2, fazendo evangelismo, atividade, trabalhos. Isso é importante para impulsionar o nosso trabalho, o nosso ministério ali na região. Esses são os rios que nós atuamos, são 6 rios, você está vendo aí o nome, tá? Vila Abacaxi, onde nós ficamos, e Mari-Mari. De todos esses rios que você está vendo, Arari, Apuicutaua, Paracuni, Urariá, Abacaxi e Mari-Mari, só esses 3 têm missionários morando. São nesses 3 que foram plantadas as igrejas. Então, esses rios aqui, ó, não tem missionário morando lá. Por isso, ainda não tem igrejas plantadas lá. Então, esse é o grande desafio, tá? Mão de obra para a gente enviar para cá. E nós estamos trabalhando nesse processo aí para conseguir parcerias para que sejam supridas aí essas comunidades. E, além disso, esse desafio enorme que nós temos aí, ó, 30 mil comunidades, dessas, 10 mil comunidades não têm presença ou trabalho missionário entre eles, tá? As outras têm. Nós somos a maior comunidade que trabalha com ribeirinho, e nós alcançamos 123 comunidades. Então, para você ver
como a tarefa é grande, 1 milhão de ribeirinhos que precisam ouvir do Evangelho, né? Que precisam ser alcançados, apesar de todo o esforço que nós fazemos, né? Dias de viagem, nos barcos, navegando, mas você vai observar que o nosso trabalho ainda é ali, ó, não é um pingo no oceano, porque lá é só rio e verde, mas é um pingo, uma gota na imensidão verde das florestas amazônicas e dos rios que estão por ali, ainda é muito pouco. E pensando nisso, nós estamos planejando os próximos passos aí da nossa missão. Nós queremos expandir, não queremos ficar só nesses rios que ali estão, e nós precisamos expandir. Nós estamos nessa fase aqui, ó. É uma fase de mudança. Nós queremos alcançar os outros rios, suprir os rios que ainda não têm missionário. Então, vamos trabalhar com isso. Vamos estar deslocando missionários, tirando alguns que já estão em igreja estabelecida e tentando enviar esses missionários para essas comunidades, para esses rios que não têm, nos rios que nós já trabalhamos. Não só isso, nós queremos ir mais adiante, tá? Estamos sondando algumas cidades ali da região. Você está vendo aqui algumas, como Coari, Beruri, Tefé, algumas cidades que nós já temos olhado, não para ficar na cidade, né? Mas onde vai ser estabelecido bases para a gente alcançar os rios que estão perto. Uma viagem hoje, de onde é a base da missão, para o Abacaxi, ou para a Terra Vermelha, é quase 20 horas de viagem. O barco da missão gasta quase por volta de R$6.000 de combustível para fazer uma viagem. E nós estamos andando há quase um dia. Então, se nós queremos avançar para 2 dias, 3 dias de viagem, as comunidades que estão distantes, você multiplica, né? Triplica aí os valores que nós vamos gastar, serão muito altos. Então, nós temos que deslocar bases. Nós vamos ter que ir para mais perto desses rios, tá? E fazer bases para que dessas bases a gente possa alcançar esses outros rios. Então, provavelmente Beruri é uma dessas bases, ela é a primeira cidade no sentido de Manaus para as fronteiras do rio Purus. Você está vendo aqui, o rio Purus é um dos rios menos evangelizados da região, com muitas comunidades que precisam ser alcançadas. Então, nós estamos orando e provavelmente nos próximos 3, 4 anos vamos criar também uma base, vamos precisar enviar pessoas, famílias para essa cidade, para eles começarem a fazer viagem e sondar e conhecerem os braços dos rios, comunidades que possam ser estratégicas para a gente trabalhar. Não é uma fase, não é um trabalho rápido. Tem que sondar, tem que conhecer, tem que ver, mexer as peças certas, com muita oração, para que a gente possa avançar e crescer. Então é isso, nós estamos nisso, tá? Você está vendo aí o barco da missão, e nós vamos, junto com a missão, nessa volta, nesse período agora que vamos voltar, nós não vamos para uma comunidade, para Vila Abacaxi, onde estávamos. Nós vamos ficar atuando junto com a diretoria, ali na base, os irmãos vão ver, e nós vamos trabalhar nessas frentes aqui, ó. Fazer viagens nos interiores, onde já tem essas comunidades, e onde não tem missionário, para fazer os trabalhos. Então, um dia, se você quiser dar uma semana lá nas comunidades que não tem missionário, fale conosco. Você pode ser útil para servir naquele lugar ali junto conosco, tá? Junto com a diretoria, direcionar as novas decisões dessas novas bases, né? Auxiliar no planejamento. É um trabalho de expansão, um trabalho de planejamento que vamos estar atuando. E, ó, queremos que você conheça a nossa missão de perto, né? Tem um ribeirinho que diz, venha ver de perto para falar o certo. Então, nós queremos que você vá lá, tá? Conhecer, saber como é, com certeza você será impactado para orar por esse trabalho, para investir nisso aí, tá certo? É um pouco aí onde nós vamos morar, esse aqui é o Rio Urubu. Saímos do Abacaxi, agora vamos para o Rio Urubu. A casa estava em construção, agora já está terminada, tá? Já está esperando, não sabemos como é, ainda não conhecemos ela, mas é aí que vamos morar, é onde tem os rios, os barcos que você está vendo lá, da onde saem os barcos para alcançar as comunidades que estão lá no interior.
Aqui tem alguns motivos de oração. Você está vendo essa foto aí, é o Rio Abacaxi. Nós morávamos bem aqui, ó, por 11 anos. Aí a gente estava. Essa é Vila Abacaxi. E aqui tem alguns pedidos de oração para os irmãos orarem, né? Nós estamos terminando essa fase de viagem quase. Dia 5 a gente já retorna, começa o processo de retornar para lá. Vamos chegar dia 10 na Casa Nova. Readaptação, a Beth depois vai compartilhar aqui do que ela vai fazer, tanto no barco como com as escolas das meninas. Eu vou deixar ela compartilhar depois, eu sei que não vai ser fácil, mas ela vai falar sobre isso. E também orar pelas novas frentes, como eu compartilhei. Existe a possibilidade de Beruri, mas tem outras cidades que nós estamos sondando, que Deus realmente nos direcione ao local mais estratégico, né? Que seja o melhor possível para a gente estabelecer base e também na alocação, deslocamento de missionário para os rios que ainda não têm missionários morando, né? A gente trabalha, mas não tem morando. Para plantar, para estabelecer, como nas outras comunidades, precisa de missionários que possam morar lá no lugar, tá? E algumas questões aqui de mobília da casa, né? A casa é nova, vamos precisar estar mobiliando a casa, sustento financeiro para que Deus possa cuidar. Deus tem sido muito generoso, nós louvamos e agradecemos pelas orações, tá? Isso tem feito toda a diferença para a nossa manutenção lá e a gente agradece pela sua preocupação. Eu quero chamar a Beth aqui na frente. Esse é o nosso alvo, né? Para ela falar, compartilhar um pouco de como será. Pode subir, que eu acho que é melhor. Vai falar daí? Não sei se tem micro. Pode usar aí, né? Deixa eu só adiantar aqui. Ver se ela vai poder ir mais longe. Tá. Então, depois ela vai mais fácil. Aqui. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de falar um pouco para vocês, né, como foi para mim assim, essa experiência de ser uma missionária entre os ribeirinhos. Então, como o Alex mostrou, né, falou um pouco sobre os ribeirinhos, como eles são, vivem do rio, dependem do rio para a sua sobrevivência. Dependem do rio para a sua sobrevivência, para pescar, para tomar banho e tudo mais. Então, para mim, quando eu cheguei, né, lá no Amazonas, a primeira fase da nossa adaptação lá, tivemos que lidar com esses desafios, né, de viver numa realidade totalmente diferente daquela em que eu fui criada, daquela em que eu era acostumada antes de ir para lá. Então, o seminário que eu fui me preparar, ele me deu uma boa base, né, teológica, de conhecimento bíblico, me deu alguns treinamentos práticos também, que iam facilitar a adaptação lá no campo. Mas eu digo para vocês que a adaptação verdadeira mesmo é quando a gente chega lá e tem que enfrentar os desafios de perto. Então, no começo, né, para mim foi difícil essa fase, viver num lugar onde não tinha energia elétrica, onde não tinha internet, não tinha telefone, não tinha outros meios de comunicação, e eu só tinha acesso a essas coisas uma vez por mês quando eu ia na cidade. Então, a gente fazia nossas compras, e, na época, nem na cidade mais próxima, que era 2 horas de viagem, não tinha também celular lá, só tinha orelhão. Hoje já tem, né? Então as coisas melhoraram. Aí a gente escrevia carta, mandava para a família, para os mantenedores. Então, por exemplo, na área já que está a coisa da comida aqui, né? Eu vou aproveitar um gancho e falar que, por exemplo, na área da culinária. Então, assim, aprender a preparar as comidas típicas de lá. Né? Esse daí é o fogãozinho, mas não era esse que eu usava, não. Esse daí a gente usava só às vezes para assar, quando ia fazer algum assado, né? Um churrasquinho. Mas as comidas típicas de lá, né? Que é anta, paca, muito peixe, aí é um beiju na folha de banana. Mas pode passar as outras, que só para ter uma ideia. Essa aí é a Belinha, pequenininha, comendo lá. Mas, peixe. Então, assim, o peixe não vinha assim como a gente compra no mercado, né? Já aquele filezinho, né?
que hoje eu falo que não tem graça nenhuma, que bom mesmo é esses aí, que a gente pega fresco, né? Então, assim, saber como que eu vou abrir um peixe desse, como que eu vou preparar, né? Tudo foi para mim uma adaptação. Quando eu ia, essa é uma anta, né? Quando eu ia fazer uma comida, então assim, tá aqui a paca para a senhora preparar. Então eu tinha que aprender a preparar aquela caça e aprender a me adaptar naquela realidade. Jacaré, que é muito bom também, por sinal. Até os macaquinhos, quando o negócio estava feio lá, tinha que entrar também na panela. Mas, assim, isso é só um pouco assim para vocês verem, né, da curiosidade lá dos cardápios de lá, que a gente comia. Mas, assim, vocês olham esses bichos aí, não pensa que foi sacrifício para comer eles, não. É um privilégio, porque são tudo comida boa, né? E quando eu fui para lá, eu falava, eu vou emagrecer, porque lá não tem lanche, né? Não tem esfirrinha, não tem sorvete, né? Mas que nada, olha, Deus não deixou, eu muito pelo contrário, né? Só fui ganhando. Porque as comidas, de fato, são muito boas. Então, Deus supriu nossas necessidades, teve que trabalhar, né, no nosso coração para nos ensinar a viver dentro da realidade, a ser contente, né, com aquilo que a gente tem, a viver realmente pela fé, dependendo de Deus em todas as circunstâncias. Muitas vezes a gente quer confiar, né, na nossa habilidade, quer confiar nas nossas capacidades. E criar as meninas que foram para lá, todas pequenininhas. A Gabi pequenininha, com 2 anos e meio. A Bela e a Ana praticamente nasceram lá. Né? A Ana nasceu aqui, mas foi com 40 dias para lá. Então, assim, criar filhos nesse contexto também requer muita dependência de Deus. Porque não tinha, na cidade de Nova Olinda, que era a cidade mais próxima, não tinha nenhum especialista de nenhuma área médica. Não tem assim, um pediatra, um cardiologista, um dermatologista. Não tem, só tem os clínicos geral, a maioria aqueles médicos do programa, né, cubanos, estrangeiros, e ficava 2h30 de onde eu moro. Né? Então, assim, não podia qualquer febrezinha, qualquer arranhãozinho, né? Corre lá, né, no médico. Então, tem que aprender a se virar, e não só cuidar dos meus filhos, como também das necessidades da comunidade. Porque na falta de profissionais, quando alguém se machuca, quando acontece alguma coisa, aonde que eles vão? Vão na casa do missionário, né? Acha que o missionário sabe fazer tudo. Eu falei para o Alex, eles pensam que missionário quebrava alguma coisa, né? O pastor Alex vai consertar. Alguém se machucava, chama a dona Beth para ajudar, né? Então, a gente, pela necessidade, essa daí é uma paca, tá? Eu preparando uma paca. Pela necessidade, a gente tem que acabar socorrendo todo mundo. Então, esse foi o começo, né, esses anos que nós passamos lá. Agora, estamos voltando para lá, para uma nova fase, né? Agora, essas coisas já não são mais difíceis para mim, porque a gente já está habituado, né, de ter que lidar com isso. Agora, os desafios são outros, porque nós vamos passar muito tempo no barco, fazendo viagens no barco. Então, são viagens de 10 dias, 2 semanas, que requer também uma preparação, uma organização, porque não é como você está na cidade, que acaba o óleo, você vai lá no mercado e compra. Né? Você tem que se planejar para ter a comida, para ter o suprimento, para ter o medicamento, durante toda a viagem que a gente vai estar fazendo, que é cada vez mais longe da cidade. Então, assim, vai ser uma nova fase, né? Aprender a morar no barco. Eu falo que agora, uma das lições que eu mais tenho gostado é da Arca de Noé, né? Eu preciso aprender alguns detalhes lá de como conviver tanto tempo num barco. Então, outro detalhe é a questão da educação das meninas, que por conta do novo tipo de ministério que a gente vai fazer, as meninas vão estudar em casa comigo. Então, boa parte do meu dia, boa parte do meu tempo vai ser dedicado para o ensino delas, né, para elas poderem, para a gente como família, poder estar fazendo todas as viagens, né, elas sempre acompanhando. Então, isso também vai exigir bastante disciplina, bastante dedicação, paciência, né, para o ensino delas. E essa nova adaptação, né, nessa nova realidade que nós vamos estar morando agora. Então, é isso, conto com as orações de vocês. Muito bem, irmãos, a Beth falou um pouco aí, né, das comidas e tudo mais. Não é uma realidade fácil para quem está chegando logo no começo, né? Hoje a gente olha para toda a situação, ri, conta alguns casos, mas muitas coisas são livramento, né? Estava lembrando ali com o Dadá,
Uma vez a gente estava em casa, à noite já, e eu ouvi o barulho batendo na porta, então eu, de interior, e esperei resposta, né? Nada. Aí fiquei lá, estava sentado na sala, e de novo, aí eu, e nenhuma resposta. Fez umas 3 vezes, aí não é possível, acho que estão brincando. Aí eu abri a porta e saí, né? Tinha a porta da cozinha e tinha um pátio aberto, eu saí, fui até o outro portão, olhei, nada. Aí eu disse, caramba, estão brincando comigo, eu estou ouvindo coisa. Quando eu virei, voltei que eu ia entrar, aí tinha uma cobra, ela estava armada assim, né? Aí eu olhei, assustei e disse para a Beth, olha, não vem para cá, fica para lá com as crianças que eu vou matar uma cobra que tem aqui. E matei a cobra, mas o que era que estava acontecendo? Eu digo que a cobra é educada, né? Ela bate na porta antes de entrar, essa aí é bem educada. Mas como tinha a lâmpada fora, a gente ligava o gerador, então quando liga a lâmpada fora, onde não tem muitas luzes, dá muito bichinho, né? Chama os bichos e ficava ali perto. Então eu acredito que ela estava beliscando esses bichinhos e fazer que fosse alguém batendo na porta, né? Mas eu passei ali por cima dela, voltei e fiquei olhando depois que eu assustei, né? Como Deus vai livrando em outras situações como essas que tem ali, que Deus vai cuidando e protegendo. Aí o que você está vendo foi o nosso barco, nós compartilhamos desse barco aqui, né? Foi construído bem no nosso quintal ali, né? O pessoal pescando, muitas coisas que nós poderemos passar à noite falando de tudo isso. Mas vai ser diferente. Como a Beth falou, não vai ser fácil a questão da educação, não o fato de ensinar elas em casa, mas não vai ser um ambiente só que nós vamos estar, né? Imagine quando a gente estiver viajando de barco aí e as meninas quererem estudar no barco, o boto pulando, a floresta, os rios. Aí quando chegar lá no interior, as crianças que cresceram com ela, que conhecem, vão para o rio, vão fazer, e elas terem que estudar lá. Então não vai ser fácil, não vai ser fácil para a Beth, porque o barco tem cozinha e as coisas vão ser feitas no barco, né? Vai ter que trabalhar com tudo isso. Então, eu sei que para ela vai ter muito mais dificuldade do que comigo. Eu vou levar o barco, vou atracar o barco, mas vou descer dali, vou estar em contato, evangelizando, conversando, vendo as coisas. Mas se ela não estiver bem, se a equipe não estiver bem ali de cozinha, de limpeza e de tudo mais, não vai funcionar. Então, orem por ela, orem por elas, porque de fato as coisas só funcionam bem se as mulheres estiverem bem. Então eu preciso cuidar, né? Essa é a parte mais importante do nosso ministério. Então ore por isso, depois vocês podem ler, vai ficar aí ainda tem mais aqui, deixa eu ver, olha aí o nosso comércio da cidade, alguns perigos, olha aí. Essa foi recente lá na base, deve ter uns 5 metros. Essa cobra, uma sucuri, ela estava dormindo aqui, ó, lá na base onde nós vamos morar, no Jerico, que tem a lâmina. Ela foi dormir lá embaixo, que é grande, né? Quando ligaram o trator, é um animal bonito, né? Eu não queria que acontecesse isso, mas ela estava na lâmina e a lâmina mesmo cortou ela, né? Então você está vendo aqui, mas é um animal grande, de quase 5 metros aí, na região. Olha só, uma pantera aqui, outro animal bonito, né? Eu não sei como o caçador, o nome dele era Mulato. Eu perguntei, Mulato, como que tu matou esse bicho? Como que tu enxergou à noite um animal desse? Ele disse, foi só no olho. Eu vi os olhos e mandei chumbo, né? Nós tentamos comer, mas não foi. Esse daí foi o único dos que não foram. É bonito, mas a carne não foi, né? Alguém consegue identificar isso aqui? No acampamento das crianças, olha só, a Beth que pegou essa foto aqui, ó. Uma cobra engolindo um passarinho, lá as crianças, tudo olhando lá no acampamento das crianças, né? E animado com tudo isso lá, olha só. Eu já estava morto a oncinha, viu? Não foi eu que fiz isso não, tá? Mas não fique com medo, é tranquilo, pode ir, dá tudo certo, tá bom? Rapidamente, irmãos, ainda em pouco tempo, só para nós pensarmos rapidamente na palavra de Deus, um texto que eu tenho compartilhado e que tem sido
temos compartilhado com os nossos missionários ali, e às vezes até com jovens, né? Esses tempos de crises ministeriais, de jovens que estão decidindo às vezes, eu não sei se Deus está me direcionando para algum lugar. Não só jovens, acontece com todo mundo, né? Seminarista lá no seminário, quase terminando o curso e ainda não sabe o que fazer, se é na área pastoral, se é de ensino, se Deus está direcionando para algum campo, e alguns ficam doentes com isso, preocupados, né? Com uma coisa que é bem simples. E eu tenho compartilhado esse texto em Mateus capítulo 5, rapidamente. Esse texto nos ajuda a gente a entender, a tentar resolver essa questão com eles de uma maneira bem simples, né? Essa questão de crise ministerial ou de trabalho ministerial, daquilo que Deus tem direcionado, às vezes é uma questão da gente entender quem a gente é no corpo de Cristo, né? Do que nós somos no corpo de Cristo, da nossa identidade em Cristo, né? Daquilo que nós somos. Porque quando nós entendemos quem nós somos, a nossa identidade em Cristo, nós vamos perceber que essas coisas devem ser mais tranquilo. Esse texto vai nos ajudar a entender que nós cumprimos a nossa missão, a nossa responsabilidade, né? Cumprimos a nossa missão à medida que nós exercemos a nossa identidade em Cristo, tá? Nós vamos cumprir aquilo que Deus quer para nós à medida que nós vivermos o que nós somos em Cristo. Esse texto vai nos ajudar a entender quem nós somos, o que significa essa identidade, né? Por que essa identidade, qual a razão para tudo isso. Rapidamente, o texto diz assim: vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Existem muitos textos na Bíblia que nos direcionam a respeito da nossa identidade, mas eu gosto desse aqui porque é de uma forma bem simples, né? Está claro aqui o texto a respeito daquilo que nós somos. Qual é a nossa identidade? Essa primeira indagação está claro aqui no texto. Versículo 14 diz que nós somos o quê? A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E é interessante porque o contexto em que Jesus fala isso está no capítulo 4, a partir do versículo 14, quando Mateus está escrevendo, nessa sessão em que Jesus está aqui na região de Galileia, ele vai trazer uma referência antiga, lá do livro de Isaías, alguma daquelas profecias messiânicas. E nesse momento aqui do sermão, ele está falando que estava se cumprindo Isaías capítulo 9, versículo 2. Ele repete o que Isaías diz no capítulo 4, versículo 15 e 16. Olha só o que ele diz lá, no versículo 14, capítulo 4, 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Quem é que ele está falando? Ele está se referindo a Jesus, a grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, no momento em que Jesus começa a andar ali, Mateus está dizendo que está se cumprindo isso. A grande luz se manifestou, a grande luz chegou. E é interessante porque a partir do versículo 17, Mateus começa a descrever o que a grande luz está fazendo. O que Jesus estava fazendo, ele começa a dizer que Jesus prega o arrependimento. Versículo 18, ele começa a chamar alguns seguidores, e tem aqui o Simão, o Pedro, o Tiago, né? São os primeiros que ele chama ali naquela sessão. Mas no versículo 23 a 25, Mateus vai descrever uma série de outros seguidores, ou pessoas que foram chamados pela grande luz, que é Jesus, pessoas que foram curadas, tiveram encontro marcante. E ele vai falar aqui de doentes,
vai falar de atormentados, vai falar de endemoninhados, de lunáticos, de paralíticos, uma série de outras pessoas aqui. E o interessante é que o capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. O interessante aqui é que esses discípulos não são os 12 apóstolos ainda completos, porque isso vai acontecer lá na frente, capítulo 9 ou capítulo 10, os apóstolos. Essas pessoas que Jesus aqui está chamando de discípulos, e que são essas pessoas que vão estar aqui no versículo 14, são esses doentes, são os pescadores, pessoas simples, são os endemoninhados, os lunáticos, pessoas que tiveram encontro com Jesus. E são para essas pessoas que Jesus vai dizer o quê? Vós sois a luz do mundo. Essa é a identidade de vocês agora. O que identifica vocês não é mais a profissão de vocês, não é pescadores. O que identifica vocês não é mais a doença de vocês, não é algum problema no corpo de vocês. Vocês não devem ser conhecidos por esses termos, por esses apelidos, né? Não é isso que identifica vocês. A grande luz os chamou, a grande luz iluminou o coração dessas pessoas, né? E agora eles também são a luz. Essa é a identidade deles, é isso que deve identificar, não a classe social, não a profissão, não a cor da pele, né? Não é isso que deve nos determinar a nossa vida, mas aquilo que nós somos em Cristo. E Jesus apresenta essas pessoas e chama, ele diz que vocês são luz, tá? Isso significa que há um ex-drogado, um alcoólatra, né, que se converte, ele é luz, tá? Alguém que vivia uma vida errada, que se converte, é luz. Essa é a nova identidade. Ali nos ribeirinhos, eles têm uma habilidade muito grande de dar apelidos em pessoas, né? Se ele vê alguma coisa que marca, assim, eles vão acertar um apelido. Uma vez teve um jovem que cortou o cabelo, que estava naquela fase dos moicanos, né? Moicano é o contrário do meu cabelo. O meu está sumindo aqui e está ficando aqui. O moicano, ele tira daqui, certo? E fica aqui. Vocês viram uma anta morta ali. Mas é interessante o filho de anta. O filho de anta, ele tem uma crista grande assim, né? Então, o jovem cortou o cabelo por aqui e ficou aqui o negócio. Então, quando ele viu, lá vem um filhotão de anta. E pegou, né, o filhotão de anta, porque o cabelo dele cortado, de fato, quando você vê um filhotão de anta, que negócio aqui é igual um moicano. Eles são habilidosos para fazer isso. Tinha um homem que cuidava dos nossos barcos quando ia para a cidade, deixava lá. O apelido dele era Patinho Feio. A Beth era muito educada nisso. Ela dizia: seu Patinho Feio, eu posso deixar? Eu ria dela, ela ainda fala com toda a educação. Seu Patinho Feio. Aí o homem disse: não fala assim o nome dele, esqueci o nome. Seu Erlando, mas não era o nome dele, né? Mas você olhava, eu fico rindo, né? Maldade, coração ruim, né? Mas era igualzinho o Patinho andando pequeno, né? Eu ficava rindo daquilo. Nós não somos mais identificados pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelo que vivíamos e fazíamos, né? Nós somos luz. Essa é a nossa identidade, lembra? Nós cumpriremos a nossa missão à medida que nós exercemos o que nós somos luz. Mas interessante, o que é então essa identidade? O que significa ser luz? O próprio texto vai dar uma resposta. No versículo 16, você olha lá, ó. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Senhor. Na Bíblia, o termo luz sempre vai ter vários significados relacionados com coisas boas. E o próprio versículo aqui está mostrando o que significa ser luz. O texto diz: assim brilha a vossa luz, para que as pessoas vejam as vossas boas obras. Então, luz, essa identidade significa boas obras, significa santidade em potencial, uma vida de santidade. Isto significa, é isto que é o significado dessa nossa identidade. Nós somos luz, porque a grande luz nos encontrou, né? Ela nos chamou para sermos os seus seguidores e por isso nós devemos viver uma vida de santidade, né? Uma luz
que brilha, o próprio texto vai dizer, não se pode esconder, tá? Não é da natureza da luz ficar escondida, ela está para ser clara, né? Para iluminar, para que todas as pessoas possam ver. Quando chegamos em Terra Vermelha, era a única casa, nós éramos a única casa que tinha energia, não tinha energia lá, não tinha gerador, não tinha nada, né? Mas na primeira noite que fomos dormir na casa, nós ligamos o gerador. Era um gerador barulhento, e perto de casa, muito barulhento. Então, Ribeirinho, 6 horas, 6h30, já estão tudo quieto, porque não tem energia. Agora, a boa parte tem onde nós estamos, mas não tinha nem gerador. Então, cedo eles dormiam, e nós ligamos o gerador. E a casa ficou iluminada, acendemos todos os tipos de luzes, né? E deu até vergonha. Eu fiquei acanhado, com vergonha, porque, puxa, os outros tudo já apagado, sem lamparina, né? E a nossa casa lá, que nem um farol, todo mundo podia ver, né? E aí até fomos dormir cedo, porque eu desliguei, o barulho era muito grande, e os outros tudo dormindo, escuro, e nós com aquela grande luz. Nós somos luz, e devemos brilhar para que as pessoas vejam o que significa isso, essa vida de santidade. E essa vida de santidade é o que Jesus descreve dos versículos 2 em diante, quando ele fala das bem-aventuranças. É isso, né? Alguém que é humilde, alguém que é manso, alguém que chora pelos seus erros, alguém que é limpo de coração, alguém que ama a justiça. Essa é a santidade que o Senhor espera de nós, é esse tipo de vida, essas são as boas obras, e como nós precisamos ter isso ali no campo missionário, né? Você que quer ir para o campo missionário, uma das maiores tragédias de missionários que estão no campo é que não vivem vida de santidade. Então, se alguém quer ir para o campo, né, você observe essa pessoa, olhe, nós já tivemos muitos problemas com pessoas que não viviam uma vida de santidade e deram problemas, fecharam portas, saíram corridos por se envolverem com imoralidade, com tantas coisas ruins, e difícil depois de você ter que consertar todas essas questões. É uma vida de santidade, é isso que significa. Gosto daquela frase de John Wesley, que ele diz, dai-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado, né? E que nada desejam a não ser Deus. E nós abalaremos o mundo, e eu abalarei o mundo. São esses tipos de pessoas que nós queremos que abalem o mundo, pessoas que realmente temam o pecado, que procurem viver uma vida de santidade, que sejam luz. A W. Tozer disse o seguinte, que santo sem santidade é uma tragédia para o cristianismo. E, de fato, pessoas que se dizem santo, cristão, e não vivem uma vida correta, é um problema, é uma tragédia, traz problema para a igreja, problema para o cristianismo, problema no campo missionário, muitos problemas. Então, essa é a nossa identidade, nós somos luz, significa uma vida de santidade, né? E por que essa identidade? Por que Jesus diz isso? O texto vai dizer no capítulo 5, né? Vós sois a luz do mundo. O artigo determina que a igreja, nós que fomos chamados, nós somos a luz do mundo. Isso significa que se nós não resplandecermos, se nós não tivermos uma santidade que seja manifesta, o mundo não terá outra fonte de luz. O mundo não terá outro exemplo. Nós somos a luz que o mundo precisa, porque nós fomos encontrados por Jesus Cristo. Ele resplandeceu em nossa vida. Não existe outra luz, não existe outro meio. O mundo jaz no maligno, né? O mundo é dominado por forças espirituais do mal, potestade do mal. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. Existe um hino do cantor cristão que diz, eis os milhões que em trevas tão horrendas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Por isso que nós somos a luz. Nós devemos brilhar, nós somos a esperança para um mundo pós-cristão, para um mundo que nos pressiona de todas as formas para aceitarmos as suas agendas libertinas,
agendas LGBT e tudo mais, né? Tantas questões que o mundo tenta nos pressionar. Nós precisamos ser luz, nós precisamos brilhar. Lá na sua casa, aquelas 10.000 comunidades que ainda não têm missionário ali, precisam de luz. A missão da Seara precisa enviar missionário, precisa enviar luz para lá, para que eles possam contemplar, para que eles possam ver. No seu trabalho, na sua classe de escola, as crianças, né, são a luz. Aqueles que conhecem Jesus, elas são a luz naquela classe. No seu trabalho, você é a luz, você está brilhando, o Senhor te colocou lá. Se você não brilhar, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, como elas vão conhecer? Que oportunidade terão? O mundo jaz no maligno e é nós que devemos brilhar, tá? Essas pessoas, esses ribeirinhos, as tribos indígenas, outras nações, precisam de luz. A luz é Jesus e é nós que somos representantes, é nós que levamos isso, por isso que nós somos a luz. E para que essa identidade, então, né? Terminando, para que essa identidade? O texto termina dizendo, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Lembra? Cumpriremos a nossa missão à medida que exercermos a nossa identidade. Nós somos luz. Isso significa santidade em potencial para um mundo que está em trevas. Se nós brilharmos, se nós fizermos isso, o que é que o texto diz? Os homens vão ver e vão glorificar ao Senhor. Foi aquilo que a igreja primitiva fez no início de Atos ali. O texto descreve que eles compartilhavam da palavra, que oravam junto, que dividiam seus alimentos, que viviam dessa forma, e o texto diz que eles caíram na graça das pessoas, e vai mais adiante, e diz que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não entre em crise, para onde Deus vai me mandar, aonde eu posso trabalhar, o que eu posso fazer na igreja. Lembre-se da sua identidade, você é luz, e você pode brilhar aonde você estiver. Na verdade, você deve brilhar aonde Deus te enviar, aonde você estiver, porque essa é a sua identidade. Foi para isso que a grande luz te chamou. Tá? Então não vive com crise, não fique com crise. Resplandeça, seja aquilo que Deus chamou você. Filipenses 2, 14 e 15 diz que nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo, né? Como luzeiros nesse mundo. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que nós estamos fazendo lá no Amazonas, né? Começando com essas 123 comunidades, crescendo naqueles rios, mas a grande luz tem alcançado outras pessoas que estão ali, né? Na sombra, na escuridão, nas trevas, na sua vida. Mas precisamos, juntos, nós somos luz, a igreja do Senhor, alcançar aquelas 10.000 comunidades, alcançar os bairros dessas cidades, deste lugar, sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Somos luz. Essa é, de fato, a nossa identidade. E isso nos ajuda a entender a nossa responsabilidade e tirar a nossa crise, né? O que eu devo fazer? Brilhe, né? Brilha. O hino cantor cristão diz também, brilha no meio do teu viver. Amém? Irmãos, orem por nós, por esse desafio. Dia 5 nós estamos retornando e dia 10 chegamos lá naquela casa, né? Que Deus tem preparado para nós. 10 de abril. Tem muitas coisas já seguidas acontecendo ali que nós vamos estar envolvidos, que a gente consiga organizar e quem sabe daqui a 2 anos voltar para estar compartilhando com os irmãos também muitas bênçãos que o Senhor tem feito. Agradecemos pelo companheirismo, pela parceria e louvamos a Deus pela vida da igreja e dos irmãos. Que Deus possa abençoá-los. Obrigado pela oportunidade, Nadá. Irmãos, muitas vezes as pessoas perguntam como podem se envolver na obra missionária, o que podem fazer para ajudar nesse trabalho.
Alex, se você pudesse contabilizar, quantas pessoas mais ou menos você acha que pastoreia naquela região? Uma estimativa aí. Grosso modo. 14, 15 comunidades. Com quantas pessoas? Uma comunidade. Só em Abacaxi tinha 400 pessoas. Mais ou menos 14, 15 comunidades. Uma delas com 400 pessoas. E ele estava lá, trabalhando, precisando de ajuda. Tem McDonald's lá? Não tem, né? McFish, né? Muitos desafios. Me lembro uma vez que ele esteve aqui, ele disse que ele tinha que planejar quantas vezes abrir a geladeira, porque tinha um gelador, acho que tinha que abrir, só podia abrir 3 vezes ao dia a geladeira, então tinha que abrir, já pegava e fechar de novo. Muitos desafios. E as pessoas perguntam como podem se envolver. Então eu queria fazer um desafio para você hoje. O pastor Alex não sabe disso, nem falou nada comigo, mas nós gostaríamos de ajudá-lo. Se você quiser ajudá-lo na obra missionária, nós vamos fazer de uma seguinte forma. Eu não tenho os dados dele aqui, mas nós vamos levantar uma oferta para ele. Vai diretamente para ele. Como nós vamos fazer? Se você quiser participar presencialmente, o tesoureiro já tirou as ofertas da igreja, então nós vamos passar tudo para ele. Ah, pastor, não vim preparado para isso. Nós vamos fazer assim, nós estamos colocando aí o Pix da igreja, mas só pode ser hoje, tá bom? E você pega seu celular e você faz qualquer valor que você quiser, mas no final você acrescenta 0,2. Então eu vou dar R$50, 50,02, para o tesoureiro saber que isso não é para a nossa igreja, isso é para o pastor Alex, para a Beth, para a sua família, para que eles possam. Aí vão voltar dia 5, tem necessidades, vocês viram, viajar de barco dá quase R$6.000 só de diesel. Então quem sabe hoje, se você não comeu o lanche dessa noite, quem sabe você pode ser bênção na vida dessa família. Então nós vamos fazer assim, cadê o Ismael? Ismael, enquanto o Ismael toca a próxima música, nós vamos deixar aqui. Se você quiser pegar seu celular agora, não para ver o WhatsApp, Facebook, nada disso, mas se quiser, aproveita que o número está aí, você que está em casa, pode fazer dessa maneira. E se você quiser presencialmente fazer, você pode tomar esse momento. O Ismael vai tocar uma música e você pode fazer neste momento. Entenderam? Está aí o Pix para quem quiser fazer de modo eletrônico, em casa. Durante essa música você pode fazer isso. Então até a noite, até o final dessa noite, se você não está com o celular aqui, você pode fazer. Então até meia-noite, o que entrar com 0,02 vai tudo para o pastor Alex, para a família dele, tá bom? Tanto enquanto o Ismael toca essa música, se você quiser fazer, você em casa, tome esses instantes para você poder fazer esse Pix. Quem quiser ofertar presencialmente, da mesma maneira, tá bom? Já retomamos.
terminarmos, só quero ler um texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9, que diz assim, o apóstolo Paulo agradecendo a igreja de Corinto, Paulo como missionário, recebendo ajuda deles, escreveu: ora, quanto à assistência que se faz em favor dos santos, não necessito vos escrever, pois bem sei da vossa prontidão, pela qual me glorio em vós. E aí ele diz assim no versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, porque conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o vosso alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos em vossa justiça. Que Deus nos ajude. Se você não pôde ajudar hoje, lá naquele mural lá atrás, depois o pastor Alex vai me dizer se os dados estão certos, ali tem 3 ímãs de geladeira. E ali tem os dados dele. Você pode ser um mantenedor dele. Pode fazer algo, pode manter correspondência com vocês. O pastor Alex sempre manda. Então você pode, quem sabe na sua casa, fazer a sua casa uma agência missionária, mobilizar os seus filhos, falar: estamos orando, esse é o missionário da nossa família. Se envolva com a obra missionária. Você vai perceber os frutos desse trabalho. Que Deus abençoe. Eu já sei que há vários irmãos que já ajudam o pastor Alex. Deus continue a abençoá-los. Vamos ficar em pé, vamos terminar o culto cantando. Marcelo, você entendeu? 02, pastor Alex, e aí o que colocaram no ofertório também. Vamos terminar esse culto com essa canção que o pastor Alex tem feito, todos nós temos que fazer, pastor Alves. Devemos, como igreja, levar o estandarte dessa igreja de maneira resoluta, avançando dia após dia. Eu quero um dia ver o pastor Alex vindo aqui falando: a Amazônia foi conquistada para Jesus, e eles mandando missionários para Bragança. Esse é o meu sonho. Quem sabe Deus não faça isso. E também, para terminarmos, gostaríamos, quem sabe o ano que vem, fazer uma viagem missionária, levar um grupo da nossa igreja para lá onde ele está. Mas esse é um projeto que compartilhamos depois. Vamos cantar. Pode fazer, quem sabe fazer as vozes. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não queremos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terra mão real, e o Senhor do céu observa o quê? Se fazemos bem ou mal, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertence, ó esposa do Senhor. Sejam instrumento de salvar o pecador, pois a
avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua... Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Deus abençoe, uma ótima semana ao som do pós-lúdio. Nós estamos encerrados, podem se assentar. Vocês que nos visitam, sintam-se abraçados, voltem outras vezes. Estamos muito contentes de vê-los aqui. Alguns irmãos que há algum tempo não víamos também. Deus abençoe, obrigado pelo retorno. Vamos ao som do pós-lúdio, terminamos o nosso culto.